Olá, essa é a segunda aula sobre a classificação dos materiais. Na primeira aula, nós vimos os princípios de descontinuidade e conhecemos substâncias puras simples, compostas e misturas. Nessa aula, nós vamos exemplificar a representação e a classificação de alguns materiais. Acompanhe a representação de uma mistura. Nela, eu tenho 32 átomos. Aqui os átomos são cada uma das bolinhas representadas. Desses 32 átomos, eu tenho 4 elementos químicos. O nitrogênio, o oxigênio, o argônio e o carbono são os tipos de bolinhas, representados por cores diferentes e ainda assumindo cada um dos seus símbolos. Há também 15 moléculas. O número de moléculas corresponde ao número de grupos de bolinhas representados, sendo o argônio um gás nobre e, rigorosamente, não constitui uma molécula. Nessa mistura, eu tenho 3 substâncias simples: a substância N2, a substância O2 e o argônio. Note que o argônio, apesar de não ser uma molécula, é um gás nobre e constitui uma substância simples. Nessa mistura eu encontro um único composto, uma única substância composta, o CO2. Portanto, nessa mistura são 4 componentes. O número de componentes é a soma do número de substâncias simples e do número de substâncias compostas. Acompanhe agora a classificação de 4 materiais representados. No primeiro deles, no canto superior esquerdo, eu tenho uma substância pura simples, o O2. Aqui são moléculas iguais de um único elemento químico. Reforçando, cada átomo é representado por uma bolinha, elementos químicos são tipos de bolinhas e moléculas são grupos de bolinhas. Então, na primeira representação, eu tenho uma única substância, são moléculas iguais, de um único elemento químico, uma substância pura simples. No canto superior direito, eu tenho moléculas iguais de mais de um elemento químico, eu tenho uma substância pura composta. São 2 elementos, o oxigênio e o carbono, formando um composto, uma substância composta, uma substância pura composta, o CO2. São 6 átomos organizados em 2 moléculas de um único componente, uma substância pura do tipo composta. No canto inferior esquerdo, eu tenho uma mistura onde há 2 componentes, o N2 e o O2. São 6 átomos organizados em 3 moléculas de 2 substâncias que são simples, O2 e N2, e como estão reunidas em um único material, eu tenho uma mistura. Já no quarto e último material, eu tenho também uma mistura, onde há 2 componentes. Um componente é uma substância simples, o N2, e o outro componente é uma substância composta, o CO2. São 5 átomos de 3 elementos químicos em 2 substâncias, uma simples e uma composta, e reunidas formam uma mistura. Se você chegou até aqui, muito obrigado e até a próxima aula.